Você sabia que uma má contratação pode custar até 3 vezes mais do que o salário dessa pessoa? Para evitar esse tipo de consequência, a gente precisa então de um processo seletivo estruturado. Mas o que é então esse tal de processo estruturado? Várias etapas, longo, dinâmica de grupo para tudo, candidato virado ao avesso, é isso que é um processo estruturado? No, God! Um processo seletivo estruturado é um processo que ele é bom tanto para o candidato quanto para a empresa. O que é um processo bom para o candidato? É um que respeita ele, que dá feedbacks, em que gera e promove autoconhecimento, em que ele percebe um pouco mais sobre a empresa, sob uma ótica que ele não tinha antes de entrar na empresa, antes de ver e vivenciar essa experiência. E o que é um processo bom para a empresa? É um que testa bem as habilidades, que a gente consegue conhecer profundamente os candidatos, que a gente só termina o processo quando a gente encontra a pessoa certa para a posição. Vamos falar então de 4 pilares importantes para a gente montar um bom processo seletivo? O primeiro é identificação da necessidade. A necessidade sempre dá indícios. Você tem que estar sempre atento às necessidades das coisas que você precisa. E quais são esses indícios que aparecem? Você está trabalhando muito mais do que você está acostumado a trabalhar? O seu time parece cansado, sobrecarregado, cheio de atividades para fazer? Você está tendo pouco tempo para conseguir investir trabalhando com o time? Você está fazendo muitas atividades do dia a dia, corriqueiras, que não necessariamente você é a única pessoa capaz de fazer? Se você deu sim para qualquer uma dessas perguntas, você provavelmente já está com uma série de indícios de uma possível necessidade. Vamos então para o segundo passo, que é o desenho das etapas do processo. Antes da gente falar do desenho em si, a gente primeiro precisa entender qual é o objetivo de um processo seletivo, que nada mais é achar as pessoas mais aptas para encaixar na performance no seu negócio naquele momento. Antes da gente falar dos desenhos das etapas, a gente precisa entender primeiro o que é então processo seletivo. É uma forma, é uma ferramenta para a gente tentar prever o comportamento e a performance de uma pessoa dentro do seu escopo de atividades. Outra coisa importante da gente saber é a diferença de recrutamento para seleção. Recrutamento está muito mais atrelado ao encantamento e a vontade, o desejo das pessoas quererem trabalhar na tua empresa, né? Então, quando a gente pergunta de palestra, de eventos que você participa, tem muito mais a ver com isso. Já a seleção, ela tem um outro mecanismo. A pessoa já quer trabalhar com a gente e agora nós tomamos a decisão de quais dessas pessoas a gente quer trazer para dentro. Para a gente trazer um caso, de recrutamento, você já imaginou encontrar pessoas que dão pirueta, cambalhota, fazem um espetáculo apenas com o corpo? Então, isso é o que o Circo de Solé faz. Como que eles fazem? Então, eles vão atrás dos principais campeões olímpicos e todo mundo, depois que passa a idade de você participar das Olimpíadas, eles têm um desejo, um sonho, uma intenção de trabalhar nesse circo. Olha que mentalidade incrível. Como é que você faz campeões olímpicos quererem trabalhar com você? É a mesma coisa que a gente pode fazer, mas não necessariamente campeões olímpicos, porque o esporte deles é cambalhota e etc. E o nosso esporte não necessariamente é esse, não é mesmo? Inclusive, pautado um pouco nessa inspiração do Circo de Solé, a gente desenvolveu o nosso processo seletivo, que é o Recruta. Óbvio que ele tem todas as etapas de seleção, mas antes de mais nada, ele é um grande processo de recrutamento em que a gente faz pessoas espalhadas no Brasil inteiro quererem trabalhar com a gente, não tem nenhum requisito, e uma série de etapas de encantamento para fazer as pessoas ficarem cada vez mais apaixonadas por trabalhar com a nossa empresa no nosso esporte, que é mudar a vida dos empreendedores brasileiros. Se você quiser ter mais informações tanto sobre o Circo de Solé quanto sobre o Recruta, nós vamos deixar os links disponíveis aqui nessa trilha. Agora sim, vamos falar sobre alguns tipos de metodologia que podemos usar para fazer um bom processo seletivo. A gente tem as metodologias não presenciais e as metodologias presenciais. Vamos falar agora sobre as não presenciais. Então, o básico que todo mundo sabe, análise do currículo vitae, o famoso CV. Outra metodologia que a gente utiliza aqui na Stone é o questionário sobre a vida, em que a gente faz uma série de perguntas para a gente obter mais informações sobre a pessoa antes mesmo de conhecê-la. Que a gente enxerga que nem todo mundo coloca isso no currículo, é basicamente por isso que a gente criou. Outra coisa que a gente gosta de fazer é os testes da Mindsight. A gente mapeia uma série de competência e tem devolutiva tanto para o candidato e a gente também pode ter acesso a essas notas. Outra coisa que é muito comum de fazer é a entrevista screening, que pode ser ou por telefone
ou por video call, né? Em que a gente já faz uma entrevista, uma análise, mas sem conhecer a pessoa presencialmente. Ela tende a durar um pouco menos, porque é um pouco mais cansativo você ficar no telefone ou num video call por muitas horas com a pessoa, né? E também tem uma outra coisa que a gente gosta de fazer, que é pedir um pitch de vídeo para a pessoa contar um pouquinho algum tipo de assunto num formato de vídeo. E aí a gente também tem as atividades que são presenciais. Então a gente tem, por exemplo, nas famosas dinâmicas de grupo, em que a gente pega uma resolução de algum case para as pessoas desenvolverem em um grupo. A gente também tem as clássicas entrevistas, que podem ser tanto individual quanto em duplas, trios, em que você faz uma série de perguntas sempre, né, mapeamento de competências e depois você determina, né, para ser uma entrevista estruturada. A gente também pode fazer uma coisa que se chama job sample, né? Para o português seria uma amostra de trabalho, né? Que você coloca a pessoa numa situação próxima, similar ou equivalente ao dia a dia dela de trabalho. Por exemplo, se uma pessoa é do relacionamento com o cliente e ela vai atender, por que não você simular ela atendendo uma ligação e como ela lidaria com o cliente? Outras coisas que você pode fazer exercícios diversos, eles são parecidos com o job sample, mas eles não são equivalentes. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha na Estônia, ela teria que fazer dashboards, usar Power BI e conseguir fazer uma série de análises críticas de um relatório. Como a gente não vai poder trazer ela para dentro e de fato simular, a gente pode trazer alguns exercícios de Excel que já tem no mercado disponíveis para ter aí um cheiro, né, uma sensibilidade acerca da capacidade analítica dela. Isso é um tipo de exercício diverso. E uma outra sugestão que a gente tem é fazer alguns cases individualmente, em que você dá uma situação, problema para a pessoa resolver e aí ver como que ela vai fazer para conseguir chegar em uma boa resolução. Gente, super importante, eu tô falando aqui todas as coisas, tipos de jeitos que você pode fazer para avaliar. Eu não estou falando para você escolher todos eles e executar todos para você fazer um bom processo seletivo. O que eu estou dizendo é que a gente tem todo esse portfólio de opções para que você tome a melhor decisão do seu processo para desenhar um bom processo seletivo. Agora que você já sabe quais são as etapas que você vai escolher, quais são as competências que você vai avaliar, estamos na hora de trazer as pessoas para perto da gente. Quais vão ser os caminhos de divulgação, quais vão ser os mecanismos de atração para as pessoas quererem trabalhar com você? Existe um termo que foi cunhado já há algum tempo atrás que se chama Employer Branding, para o português, marca empregadora, que é o posicionamento da sua marca para que as pessoas queiram trabalhar com você ou pessoas de dentro falando e compartilhando do porquê elas gostam de trabalhar aqui, né? É aquele famoso wish list, as empresas mais desejadas para se trabalhar, great place to work, é um pouco disso tudo, né? E a verdade verdadeira é que você, líder, tem um papel super importante para esse posicionamento. Em resumo, a marca empregadora é a percepção que as pessoas de fora, de dentro, pessoas que trabalham na tua empresa, fornecedores, pessoas que um dia pode ser que venham trabalhar, candidatos, universitários, gente do Brasil inteiro, qual que é a reputação que a gente tem sobre como é trabalhar aqui dentro. E aqui vamos compartilhar 3 exemplos de propostas de valor da Stone que a gente costuma compartilhar com os nossos candidatos e potenciais talentos que venham trabalhar com a gente. O primeiro deles, desenvolvimento. A gente acredita que uma das coisas que a gente realmente é muito bom é de fazer as pessoas se esticarem e performarem cada vez mais e se desenvolver cada vez mais aqui dentro. Então, isso é uma coisa super legal de compartilhar. Número 2, autonomia e responsabilidade. Eu sempre coloco os dois porque autonomia todo mundo pede, a gente sabe que os candidatos adoram. Só que junto com essa autonomia tem uma outra coisa que é o senso de responsabilidade. Você tem a sua autonomia para gerir suas atividades e fazer da melhor maneira que você acha que tem que ser feito, mas tem a responsabilidade também que se você por acaso errar, você ser capaz de pedir ajuda e também assumir seus próprios erros, né? Então acho que é só importante falar desse trade-off, mas eu acho que de modo geral é uma coisa super positiva que pode trazer as pessoas para dentro de casa. E por último, propósito. Aqui a gente tem um propósito muito claro. Então a gente é uma empresa feita de empreendedores para empreendedores. A gente quer realmente ajudar a população brasileira através do empreendedorismo e ajudar os empreendedores a gerir melhor os seus negócios.
Então, só para deixar claro, uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, antes de você conseguir contratar uma pessoa, a pessoa tem que querer trabalhar na tua empresa. Não adianta você fazer um processo seletivo difícil se ninguém quer trabalhar com você. Então, por isso, a marca empregadora é tão importante. E aí, qual que é o pulo do gato? É sempre importante você ser visto, né? Por isso a gente perguntou lá, né, em outro vídeo, se você está participando de alguns eventos de atração, se você atualiza o seu LinkedIn, conversa com as pessoas que vêm atrás de você, faz alguns posts sobre a sua vaga, sobre a sua área, conversa com as pessoas do time, dialoga com eles para que eles também divulguem a vaga, divulguem a posição. Indicação é uma excelente fonte. Nada melhor do que pessoas que já trabalham com você, sabendo como que é trabalhar com você. E o último pilar para a gente falar, para desenhar um bom processo seletivo, é contratação e devolutiva do processo. Uhul! Achamos o candidato, chegamos ao fim. O encantamento continua durante a contratação. Lembra que o posicionamento da marca empregadora, ela não tem começo, meio e fim. É uma coisa contínua que você tem que fazer sempre. E para os candidatos que não foram aprovados? Gente, tem que dar feedback para eles também. Eles têm uma expectativa, eles dedicaram tanto tempo para trabalhar com você. Acho que é o mínimo de consideração e respeito que você pode fazer é dar uma devolutiva. Afinal, ele pode ser contratado por outra vaga, ele pode virar um cliente seu, ele pode ter um amigo que vai falar bem ou mal da tua empresa. Como é que você quer se posicionar? Nessa aula, nós vimos um pouco sobre como desenhar um bom processo seletivo, o que é o processo seletivo, mas não sei se vocês notaram, teve uma que a gente falou meio batido e nem deu tanta importância. Na verdade, ele é tão importante que a gente vai ter uma aula exclusiva só para falar sobre ele. Já sabe o que é? Entrevista, então vamos lá para a próxima aula.